Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse mês de outubro, como vocês sabem, a nossa igreja ela nos provoca a meditarmos, a rezarmos e a sairmos em missão. E nós, comunidade Corpus Christi, abraçando esse chamado da igreja, nos colocamos à disposição. Como vocês têm visto pelo Instagram, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, nós temos trabalhado muito esse assunto. O meu nome é Renê, eu sou um oblato da comunidade Corpus Christi e vou gravar aqui uma sériezinha de vídeos trabalhando esse assunto com vocês, com o intuito específico de explicar o que é ser missionário e provocar o seu coração para que você se coloque à disposição como missionário. Gente, a igreja precisa de missionários. Desde o tempo lá da Sagrada Escritura, quando o Senhor estava conosco, andando no meio de nós, nesse sentido, Ele já pedia, já nos convidava, rezemos para que o Senhor envie operários para a messe. E é engraçado que a gente reza isso às vezes, pedindo para que Deus envie, só que eu tenho que me pôr à disposição. A igreja precisa disso, beleza? Bom, vamos começar então o seguinte, serão 4 vídeos. No primeiro eu vou falar de onde brota então a missão, de onde surge esse chamado, como começar, mais ou menos assim. No segundo nós vamos falar sobre o como que a gente pode ser missionário intercedendo na oração, colocando o nosso coração à disposição. Depois nós vamos falar de como ser missionários no dia a dia e por último, de um modo bem objetivo e concreto, como ser missionário na pregação mesmo, pregando. Onde pregar, como pregar, coisas parecidas com isso, beleza? Então no primeiro momento, o passo mais importante, anterior à missão, que é o que eu vou falar aqui. Para ser missionário é necessário ter um coração que se sabe amado por Jesus e que ame a Jesus. Essa é a primeira coisa. E na verdade, gente, é a mais importante. Nós podemos, por exemplo, elencar grandes missionários como São Tomás de Aquino, foi missionário num outro aspecto de missão de escrita e tal, não era de sair pregando, mas foi um grande missionário. São Francisco Xavier, que foi um grande missionário, padroeiro das missões, que é missionário, esse sim, é missionário de sair pregando por todos os cantos. Vou pegar o São Francisco Xavier, que vai ser mais fácil de eu dar como exemplo. Ele era um homem muito inteligente, ele era um homem muito estudado, ele era um homem muito capaz. Agora vamos pegar muito capaz, assim, até humanamente falando mesmo, não só no sentido de que tinha dons, mas a gente pode pegar, por exemplo, Cura d'Ars. São Cura d'Ars não era um homem muito inteligente, muito dotado de faculdades humanas, não era muito atraente. Agora você pega a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela foi uma mulher também a padroeira das missões e viveu isolada no Carmelo. Ela não saiu para pregar em nenhum momento. Tem algumas cartas escritas por ela e só. O que todos esses santos têm em comum na vida missionária? Todos eles se sabiam amados por Jesus e amavam a Jesus. Isso está no coração de todo missionário. Então vamos começar por aí. É isso que você precisa, é isso que eu preciso para começar a nossa vida de missão. Tá bom? Onde a gente acha respaldo para essa história na Sagrada Escritura? A gente acha respaldo pelo seguinte: quando Jesus chamou os discípulos, a primeira coisa que ele fez foi trazê-los para perto e ficar com ele, só. Você pode ver lá, quando Jesus sobe lá no monte, escolhe os 12, diz lá na Sagrada Escritura que o Senhor escolheu 12 para ficarem com ele. Esses 12 ficaram com Jesus, ouviram o que Jesus tinha a dizer, colheram do coração dele, para depois e só depois sair em missão. A nossa igreja mesmo nos provoca nesse sentido. Ela diz que nós temos que ser discípulos, ou seja, aqueles que ouvem, e missionários, aqueles que pregam, aqueles que levam o anúncio. Quando Jesus disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Ele está nos convidando que a gente saia e convide as pessoas para serem discípulas dele. Convide, mas não só com a nossa boca, assim, sabe? É convidar com a palavra em chama, com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor tem efeito, a nossa não. Agora, por que eu vou chamar o outro? Meu amigo, você precisa ser discípulo. Se eu não sou discípulo. Vamos imaginar uma situação bem bizarra. Eu chego para uma pessoa, primeiro que não é assim que se evangeliza, né? Mas situação bizarra. Você chega na pessoa e fala para ela assim, ô meu querido, você não quer ser discípulo de Jesus? O cara falou, por quê? É bom? Aí você responde, não sei, eu não sou. Então, bizarro, não tem cabimento. Eu preciso ser discípulo do Senhor. Na nossa comunidade Corpus Christi, nós temos uma frase que inclusive está na nossa regra, que diz que
toda atividade de missão, ela é fruto de um transbordar da nossa comunhão com Deus. E é exatamente isso. Eu me coloco na comunhão com Deus. Eu deixo o Senhor me amar. Eu deixo o Senhor me beijar. Eu deixo o Senhor cuidar do meu coração. Eu me coloco como servo. Eu me coloco como criatura. Eu me abaixo diante do Senhor com reverência. E Ele se abaixa, porque é isso que Ele faz. Nos toma no coração, nos toma para perto dele. E esse abraço nosso, essa nossa comunhão, minha e o Senhor e eu, vai me inflamando e vai acendendo dentro de nós o amor dele, de tal forma que a missão é transbordar. Não tem como não ser missionário. Quando você vive em comunhão com o Senhor, Ele provoca, isso brota, que nem fruto. A árvore não faz esforço para dar o fruto. Você já olhou para uma bananeira e viu ela fazendo força para dar banana? Não acontece isso. Ela simplesmente está em contato com a terra. A seiva da bananeira, ou da videira, ou de qualquer outra árvore, passa por toda a árvore e isso vai fazendo com que ela dê fruto. Se nós vivemos uma vida de oração com sinceridade, não tem como não ser provocado a ser missionário. E, gente, depois, quando eu for explicar sobre esse lance de ser missionário, eu vou falar dos tipos de missão. Por que eu estou falando isso agora, dando um spoiler do próximo vídeo? Porque você que trabalha em empresa, você que é estudante, você que é professor, você que é dona de casa, você que é costureira, sei lá, você às vezes pensa assim, tá, mas eu não sou chamado a ser missionário. Quem disse? Existem vários jeitos de viver a nossa missão e você também é chamado sim. Pode reparar que quando se você já passou por isso, está num dia diferente, você rezou de uma maneira diferente, você está mais assim, percebendo que você está sendo movida por Deus, movido por Deus. É automático você olhar para uma pessoa que, sei lá, que acabou de aparecer no seu salão de beleza, por exemplo, e pensar assim, nossa, mas eu podia chamar ela para ir na igreja comigo, né? Já teve essa experiência? Por quê? Porque quando eu dou o meu coração na mão de Deus e Ele vai trabalhando comigo, brota o desejo de ser missionário. Gente, sabe quando Jesus está na Sagrada Escritura? Ele subiu um monte, olhou para a cidade e chorou. E disse, Jerusalém, como eu queria que você... Não foi com essas palavras, mas como eu queria que vocês fossem submissos a mim. Olha, gente, Jesus, o Verbo eterno, encarnado, o Senhor, olhou para a humanidade e chorou e disse, como eu queria que vocês se submetessem a mim, que vocês se colocassem como uns pintinhos embaixo das asas da galinha. E é louco isso, né? Jesus, ele não tem vergonha de se humilhar ao ponto de se comparar com uma galinha e dizer, eu queria que vocês fossem como pintinhos que viessem debaixo das minhas asas. O coração de Jesus fica como que contorcido de amor por nós, querendo que a gente se entregue a Ele. Porque Ele quer nos salvar, é só por isso. Quando eu falo que a missão brota da nossa intimidade com Deus, é olhar para Jesus e sentir isso que Ele sente. Lógico que isso não é algo que eu consigo provocar em mim mesmo. Tipo, sente aquilo que Jesus sentiu. Não é isso. A vida de oração dá isso. Quando eu começo a rezar, quando eu começo a olhar para Jesus e começo a perceber o quanto que Jesus quer salvar a humanidade, o quanto que Ele quer nos atrair para Ele, isso vai provocando o meu coração, vai fazendo com que eu olhe também para os casais em crise, que eu olhe também para os jovens, que eu olhe também para aquelas pessoas que estão fazendo uso de droga, que eu olhe para tantas pessoas se perdendo e em vez de ficar julgando e condenando-as, eu sinto um nó dentro de mim que me provoca a ir até elas e pregar o Evangelho. Deu para entender? Então eu te convido, meu irmão, como primeiro passo dessa série de 4 vídeos aqui que nós vamos fazer para trabalhar sobre a vida missionária, que você nesse momento comece a rezar pedindo isso. Como eu disse, não dá para provocar esses sentimentos dentro de nós, mas dá para pedir. Tipo assim, Jesus, me tira do meu egoísmo. Senhor, porque eu estou tão preocupado com as minhas coisas e eu não vejo que o mundo está sedento de vós. Eu estou preocupado em rezar pedindo, sei lá, que o Senhor me dê um carro novo. Estou dando um exemplo, mas eu estou tão preocupado com isso que eu não estou pensando que as almas estão se perdendo e elas precisam te conhecer.
que pessoas estão absurdamente sem sentido na vida, sendo que o teu toque no coração delas daria um novo sentido. Aí você começa a rezar pedindo para que Jesus incendeie no seu coração. E às vezes você é um desses que está sem sentido na vida. Às vezes você é um desses que está perdido, desorientado, precisando do Senhor. Meu irmão, se aproxima do Senhor então, que nem a samaritana. A samaritana também está no Evangelho de São João, conta que ela tinha uma vida não muito certa, ela já teve 6 maridos, não dá muito detalhe da história dela, mas o enredo, o contexto, nos dá a impressão que ela vivia uma vida assim, torta. Não vou entrar em detalhes exegéticos, bíblicos, etc., só para vocês entenderem o grosso. Quando ela se aproximou do Senhor, o Senhor foi curando o coração dela lá naquele poço de Jacó, e ela saiu dali automaticamente evangelizando, convidando as outras pessoas para ouvir aquilo que o Senhor... Olha, eu conheci um homem, ele é o Messias e tal. É isso que tem que passar nos nossos corações. Vá você, como a samaritana, com o coração ferido, se o seu coração está ferido, e tá, todos nós está, em maior ou menor grau, mas vá com o coração ferido, machucado, e fala assim para Jesus, Jesus, derrama o teu coração aqui, ó, em cima do meu coração, que está doendo, que está ferido, que está triste, que está... não sei como ele está, mas apresenta o seu coração para o Senhor e pede para que Ele derrame o coração dele sobre o seu, para que Ele derrame o sangue precioso dele em cima do teu coração. E isso vai curando o teu coração e vai te provocando a sair de si. E saia de si. Vai evangelizar. Mais uma dica para terminar. Quando você for na missa, na próxima missa, sabe a hora que o padre levanta o corpo de Cristo? Depois levanta o sangue de Cristo? Olha para aquele corpo eucarístico lá e fala assim, Jesus, se levante na minha alma e toma o teu lugar. Quando ele levantar aquele sangue no cálice, pede para Jesus, Jesus, derrama do teu sangue no meu coração para curar tudo aquilo que tem aqui dentro. E derrama do teu sangue sobre a humanidade toda para que os homens e as mulheres se convertam a vós. Porque tu és caminho, verdade e vida. Beleza, meu irmão? Então é isso. Nos aproximemos de Deus, porque toda missão brota da nossa intimidade com o Senhor. E semana que vem a gente volta falando sobre a missão, só que aí em um aspecto específico de a missão de interceder. Beleza? Fiquem na paz, Deus abençoe.